Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Tellers. Já sabe, se não subscreveu, pode fazê-lo. Estamos no YouTube, na Apple e também no Spotify. Ora, connosco hoje temos alguém do mundo de futebol, desde sempre ligado ao futebol, foi jogador, foi treinador em Portugal e por esse mundo fora, com histórias fantásticas que, quem sabe, iremos revisitar aqui hoje, ou noutra oportunidade, até porque temos muito para falar, porque o nosso convidado é não só... é, acima de tudo, neste momento, e é o que vamos falar aqui, candidato à presidência da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, Henrique Calixto, que está aqui connosco, que teve a amabilidade de vir até aqui ao nosso estúdio. Bem-vindo, muito obrigado, mister, professor. A pergunta que se impõe é o que é o que motiva, né? O que motivou candidatar-se então a este cargo importantíssimo para a ordem que tantos anos representou enquanto treinador. Primeiro, agradecimento pelo convite. Obviamente que é uma honra estar aqui, nomeadamente falar sobre futebol que despassa toda a sociedade portuguesa como um fenómeno mais abrangente da atualidade. Diríamos até que o desporto e o futebol são aqueles que marcam este século. Não é? A mim responsabiliza-me, por um lado responsabiliza-me, por outro também me seduz. Responsabiliza-me porque os treinadores portugueses hoje são sinónimo de grande qualidade, aqui em Portugal, não só a fazer equipas, mas também a potencializar jogadores. Isso é uma enorme responsabilidade porque o nome do treinador português, o seu prestígio, extravasa as fronteiras de Portugal e, portanto, a nossa associação, que representa também esses treinadores, tem um papel importante para que se continue nessa senda de afirmação do treinador português. E quando se afirma o treinador português, afirma-se o país e afirma-se nas coisas melhores que nós temos, que são as pessoas. E os treinadores são, hoje, porventura, o maior produto, a maior marca que representa Portugal. As suas gentes, a sua tenacidade, a sua sagacidade, a capacidade de adaptação às novas circunstâncias e às novas realidades, nomeadamente em países estrangeiros. Isso tem sido fundamental para a afirmação. Os treinadores portugueses, além de terem esse conhecimento, têm essa capacidade de se adaptar e de serem incluídos na própria sociedade. Mas também é um desafio, porque a sociedade, todos nós conhecemos, eu que já venho de longe, do último século, século XXI, isto é para mudar... muda de semana a semana, enquanto que nós no século XX, nomeadamente até à Segunda Guerra Mundial, quase que não mudou nada, e depois houve uma aceleração do modo de vida, das nossas ferramentas, e no século XXI isso obriga-nos a estar sempre atento e requalificar métodos de intervenção, de afirmação. Mesmo a nossa profissão tem sofrido grandes acelerações em relação às metodologias. Saber que, por exemplo, quando eu comecei em 1980, treinador do Boa Vista, era eu mais um. Agora é o treinador e o Jorge Jesus tem, por exemplo, 11 assistentes, 11 adjuntos. Mudou tudo. E também até em termos da comunicação social, se nós formos ver aos anos 90, três semanários, neste momento a informação sobre o futebol é nas televisões, dia a dia, minuto a minuto. E por isso os treinadores têm que, e a nossa associação tem que se readaptar, reinventar em relação a estes novos desafios. Portanto, eu diria que me responsabiliza, que nos responsabiliza e também que nos desafia. E os treinadores são homens para aceitarem esses desafios. Ora, então, e neste momento, já acabou por explicar aí um pouco estes desafios também que advêm da evolução do ser humano e da globalização também, até porque se calhar quando começou eram 2 e tinham um jogo por semana. Exatamente. E provavelmente não passaria na televisão, passava um jogo ou 2 por televisão no máximo. E era o domingo desportivo, ou domingo, que só se via os golos, não é? E hoje em dia há jogos de futebol todos os dias, há competições para todos os gostos. Quais são os principais problemas que deseja resolver se for eleito Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol? Nós temos como grandes pilares a organização da nossa própria associação, a informação que temos que ter, temos que nos afirmar pela informação, pelo aquilo que nós pensamos em relação aos vários fatores que são comuns ao futebol, passando pelos regulamentos, quadros competitivos, as metodologias de treino. Interessa que nós sejamos também um polo de informação para os treinadores. E depois, obviamente, a formação. A formação é fundamental neste momento.
formação e, por último, avaliação. Esses são os grandes 4 pilares: organização, informação, valorização e a formação. A formação de treinadores, nós temos hoje no ativo a volta de 15 mil treinadores, mas somos solicitados para que nos patamares mais competitivos, mais profissionais, tenham o 3º e o 4º nível. A nossa estrutura académica de formação profissional tem 4 níveis. O 1º nível, o 2º nível, o 3º nível, o 4º nível. Há quem chame também, na nomenclatura da UEFA, UEFA C, B, A e UEFA Pro. Portanto, e temos um grande déficit em relação à oferta de formação no 3º nível e no 4º nível. Portanto, houve um estrangulamento muito grande, nomeadamente no que concerne ao acesso à formação do 4º e do 3º nível. O 3º nível que já dá para ser adjunto da 1ª divisão, o 2º nível também dá, mas para ser adjunto e para ir para o estrangeiro. Nós temos 2 certificações, é bom que as pessoas saibam. Nós temos 2 certificações, uma que é determinada pela regulamentação portuguesa, superintendida pelo IPDJ, e que temos de ter créditos para que se mantenham a nossa célula perfeitamente em dia, e depois uma formação, uma acreditação também pela UEFA. A UEFA que disponibiliza para as federações a capacidade de fazer essa formação, nomeadamente no que concerne ao 3º e 4º nível. Portanto, nós temos um grande estrangulamento, porque durante muito tempo o 3º nível só se fazia um curso por ano, com 20 alunos. A grande reivindicação é que esses cursos sejam alargados ao mesmo patamar que se fazem os cursos de 1º e 2º nível, que são organizados pelas associações distritais, e, portanto, há uma grande oferta. Sim. Neste 3º nível, só um curso não dava. Neste momento, neste ano, já estão a decorrer 3 cursos, 2 extensivos, que foram feitos, um em Lisboa, outro no Porto, e agora, a partir de maio, far-se-á, ou já está a decorrer, um curso intensivo, onde os candidatos se reúnem num local e, portanto, durante um mês estão ali assim com intensidade. Portanto, primeira grande preocupação daqueles 5 eixos que nós temos determinados, dentro daqueles 4 pilares, e depois os 5 eixos, e passo a dizer que é a organização interna, formação e certificação, a defesa do treinador e a valorização da classe, um outro eixo estratégico que é a responsabilidade social e a participação cívica, e depois a promoção do treinador português no estrangeiro, que é um mercado que nós queremos alargar. A grande prioridade, como lhe disse, é de facto esta da formação e da certificação. O que é que nós propomos? Propomos que os cursos de 3º nível, que dependem só e exclusivamente da federação, a sua organização, da estrutura federativa, que se façam com um maior número, que haja mais oferta formativa. Este ano, como lhe disse, já há 3. Próximo ano há a promessa de haver 5, mas nós não estamos satisfeitos e pensamos que o caminho será a descentralização, nomeadamente para os territórios de pequena densidade, que há grandes problemas em termos de oferta formativa, e que sejam feitos mais e nas próprias associações, para que sejam os cursos mais acessíveis e mais baratos. O preço do curso também é muito caro. Um curso de 4º nível custa-nos 5.000 euros, que é uma coisa exorbitante. Mas para isso acontecer, para que haja essa descentralização, é preciso que haja formadores, que haja professores. Sim. E, portanto, é preciso fazer um curso rapidamente. Isso é possível, é extremamente possível fazer-se cursos de formação de formadores, para que possamos então passar para a segunda fase, que é essa descentralização e maior acesso. Em relação ao curso do 4º nível, aí sim há uma convenção assinada entre as 55 associações europeias com a UEFA, que determina que os cursos sejam feitos de 2 em 2 anos, e só poder-se alterar essa situação real quando houver uma solicitação das federações respectivas. O que nós pretendemos, e penso que a Federação Portuguesa de Futebol também pensa como nós, que haja um período transitório de oferta de todos os anos 2 cursos pelo menos, ou um curso no mínimo, para que dê resposta a essas solicitações. É importante dizer aqui que as entidades privadas, portanto as empresas, podem fazer cursos. A Associação Nacional de Treinadores também poderia fazer cursos. Nomeadamente estão a fazer neste momento de 1º e 2º nível. Só que o que é que acontece? Acontece que esses treinadores que
frequentam e concluem os cursos dentro das entidades privadas não têm a certificação UEFA. Primeiro ponto, não podem ir para os estrangeiros, não são reconhecidos o seu título, são reconhecidos em Portugal pelas leis portuguesas. A UEFA nessa convenção obriga que haja esse reconhecimento. Se nós fizéssemos isso, o que é que ia acontecer? Primeiro, iríamos criar uma barreira entre nós e a Federação, que há um convênio, que há um entendimento perfeito em relação a isso, e portanto íamos também quebrar esse elo de ligação, o que determinava que essa relação institucional ficasse nublada ou com situações menos claras. Nós queremos continuar neste plano de formação tutelado pela Federação Portuguesa e pelas associações e, portanto, pomos de parte isso. Porquê? Porque os treinadores não podiam ir lá para fora e depois um outro problema. É que depois, como não há oferta privada dos cursos de 3º e 4º nível, 4º até é impossível porque tem aquele convênio com a UEFA, um treinador quer seguir o seu percurso formativo para entrar no 3º nível, logo os cursos tutelados pela Federação, teriam que fazer as cadeiras específicas do 1º e 2º nível, portanto davam um passo atrás. Portanto, isso não nos interessa, esse não é o caminho correto. Portanto, é continuar dentro deste plano, acelerar os processos de alargamento dos cursos, de descentralização, fazer com que os cursos diminuam também de preço. Essa é uma questão fundamental. Depois, para ir para o 3º nível, para o 4º nível, há critérios. Os critérios são muito restritivos. E esses critérios também temos que os reformular, porque são importantes que haja um critério que determine um acesso mais rápido daqueles treinadores que já estão no terreno e em patamares superiores. E depois há uma outra hipótese, fazer um curso chamado curso A mais B, um jogador em atividade. Sim. Faz o curso na sua associação distrital, normalmente até ao fim da tarde, e tira o curso de 1º nível. Mas ele depois, para passar para o 2º e 3º nível, tem que fazer um estágio e depois só daqui a 2 anos. Há uma metodologia que é os cursos chamados A mais B, portanto, juntam os dois cursos, os 2 níveis, num único curso, e portanto ele tem direito, acabando esse curso e acabando sendo aprovado, ele tem o título de 3º nível, o que lhe dá já um âmbito de intervenção muito grande. Portanto, queremos também que esses cursos sejam mais rápidos. O último, penso que foi há 3 ou 4 anos, é necessário que esses cursos que sejam, e são dedicados fundamentalmente àqueles jogadores que têm uma carreira, por exemplo, acho que um critério é ter 6 anos a jogar na Primeira Liga ou ser internacional X vezes. Esses que têm uma carreira profissional de vivência, que foi a sua vida de jogadores profissionais, podem ter acesso mais rápido ao 3º nível. Diga uma coisa, de alguma forma isto também está relacionado também com querer evitar que existam treinadores que chegam à liga e que, por exemplo, não podem estar de pé no banco. Como é que não, quer dizer, tem que ser o adjunto às vezes, o adjunto porque ele tem o nível e o principal não tem. Como é que vê essa situação? Eu acredito que na ótica de quem defende os treinadores, acredito que seja para si é essencial que haja essa formação, mas ao mesmo tempo também acredito que queira que essas pessoas tenham a oportunidade de se formarem o mais rápido possível. Como é que olha para estas incongruências do futebol português e não só, não é? Que é um treinador não pode ir à flash porque não tem o nível, não pode estar de pé. É também nesse sentido que quer proteger a classe? A proteção da classe também depende fundamentalmente, e queremos resolver isto não a jusante, mas a montante do problema, é aumentando a oferta. Aumentando a oferta, obviamente que tendo mais acesso, não há aquele impedimento que hoje se usa muito, não tive acesso ao 3º ou ao 4º nível. Portanto, com esse alargamento da oferta, toda a gente, muita gente, vai ter acesso a isso. O que é que se passa? Só há regulamentação para as profissões que tenham uma intervenção muito direta no homem ou na sociedade. Não é? Há regulamentação para os médicos, para os engenheiros,
para aqueles que têm um contacto pessoal com as pessoas ou que têm uma intervenção muito importante na vida das pessoas. Por exemplo, um torneiro não tem regulamentação, um mecânico de automóveis não tem regulamentação. E nós temos vários quadros legislativos, nomeadamente a Lei 40/2012, que define o nosso projeto formativo e as acessibilidades, os acessos aos níveis competitivos conforme o nível. E depois há também o regulamento de provas. O regulamento de provas no artigo 80, salvo eu, 82, número 1, que diz claramente que para ser treinador da primeira divisão tem que ser possuidor do nível 4. E para ser treinador adjunto tem que ter o título de treinador de nível 2. Portanto, esta regulamentação existe e é plasmada em lei. A Lei 40 é lei. Portanto, nós o que achamos é que a lei deve ser cumprida e ela foi regulamentada porque é de grande responsabilidade, nomeadamente, por exemplo, em relação aos treinadores mais jovens. Os treinadores mais jovens no sentido de treinarem escalões de formação. Eles têm mais tempo, muitas vezes, de contacto com os miúdos do que os próprios pais. Eles são formadores, são modeladores do homem do futuro, do homem que nós queremos, com princípios, com valores, com humanismo, com responsabilidade, com coragem. Portanto, essa é uma atividade extremamente importante e responsabilizada. E, portanto, ele tem que ter formação. E essa formação tem que ser acessível. É o que eu chamo a democratização do ensino. Hoje, para ser treinador de futebol de 4º nível, demora-se mais tempo e é mais caro do que tirar um mestrado ou um doutoramento. Temos que ter mais uma capacidade de ser mais acessível a essa formação. E depois também alterar os conteúdos. Há muito tempo que não se mudam os conteúdos. Por exemplo, no 4º nível não há uma cadeira, por exemplo, de informação, comunicação. E o treinador do 4º nível, aquele que nós vemos na televisão todos os dias, passa a vida a comunicar, não é? Passa a vida a comunicar e não é treinado para comunicar. Também temos isso no aspecto da formação, essa intenção de mudarmos os conteúdos e esses conteúdos mais consentâneos com as necessidades que estão aqui. Então, o que é que nós pretendemos? Que se cumpra a lei, obviamente, porque a lei é para se cumprir, estamos num país de direito, e que para que a lei seja cumprida com mais facilidade e acessibilidade aos cidadãos que são treinadores, que haja esse acesso à sua formação mais célere, mais descentralizada, mais rápida e mais consentânea com as exigências dos treinadores. Não sei se respondi à sua pergunta, mas isso é o meu pensamento. Sim. O cumprimento da lei e acesso às pessoas, aos treinadores, aos meus colegas, para que tenham acesso a esses níveis, para que não entrem em situações que são de incumprimento da lei. Estamos aqui a falar de pessoas profissionais que querem trabalhar, que querem treinar, e há aqueles que chegam ao topo e há os que não chegam. Há os que estão lá fora, muitas vezes ao abrigo daquilo que são as leis dos outros países. Eu pergunto, como é que pretende melhorar as condições de trabalho e os direitos dos treinadores do nosso país? Porque se calhar também precisam ser protegidos os treinadores para não ver este carrossel que existe recorrentemente, treinadores a serem despedidos a meio da época, depois, ou seja, fazem projetos, mas depois os presidentes não dão tempo aos projetos, e acredito que se calhar as coisas são muito mais claras para todos numa primeira divisão, né? Mas se calhar numa Liga 2 ou uma Liga 3 isso já não acontece. Tem esse plano para os proteger e salvaguardar? Os treinadores da Primeira Liga e Segunda Liga, há uma convenção assinada com a Liga, em que há um contrato coletivo de trabalho que defende, e por uma portaria extensiva, que defende os seus direitos laborais, né? Portanto, esses estão mais ou menos definidos. Isto na defesa dos interesses dos treinadores. O problema reside em relação a essa defesa laboral, e depois volto ao seu assunto, que é as chamadas rotatividade e chicotadas psicológicas. Um dos grandes problemas que nós estamos extremamente atentos são em relação aos treinadores, nossos colegas, que estão nas divisões mais baixas, de distritais, formação, e que não têm um quadro legal específico, determinado, porque há um vazio legislativo na defesa desses treinadores. Isso passa pela definição do que é o treinador. Também há várias definições, há que encontrar uma num quadro legal para que se defenda. Há um regime jurídico do contrato de formação, do contrato de formação, do praticante desportivo e do intermediário. Nesse regime desportivo, por exemplo, nesse regime jurídico desportivo da formação do praticante desportivo
e do intermediário, fala-se no intermediário e não se fala no treinador. Portanto, e há um vazio em relação a essa definição do treinador e aos direitos que lhe assistem. Nós temos que fazer com que a figura do treinador seja claramente definida e que haja uma regulamentação laboral para defender esses treinadores que estão em divisões mais secundárias. Em relação às chamadas chicotadas psicológicas, há dois caminhos. Um caminho de ir contra a Constituição, que é restringir o direito ao trabalho, e dizer, treinas, houve uma experiência em Espanha, não está a funcionar muito bem, porque isso sofre a nossa Constituição, o direito ao trabalho. E pergunto àqueles que nos estão a ouvir, eu estou a trabalhar numa empresa, sou despedido, nesse ano não posso trabalhar noutra empresa, mesmo que seja ressarcido dos meus direitos. Já a falar do facto de eles não poderem treinar mais nessa época. Isso é anticonstitucional. Não é? Já falei com vários advogados, que têm a especialidade do direito constitucional, e isso é anticonstitucional. Ora, o que é que nós temos de trabalhar? Por exemplo, o Aves, neste momento, acabou de contratar esta semana o seu 4º treinador. Não é? O que é que nós podemos sensibilizar? É fazer estudos em relação aos resultados positivos que essas chicotadas dão. E nós vemos que 90% destas chicotadas não dão resultados positivos. E que o futebol, para que haja de facto, como em qualquer projeto na vida, para que de facto haja sucesso, tem que haver, primeira parte, confiança bilateral entre o empregado e o empregador, que tenha alguma responsabilidade de direção. E depois ter tempo para que isso se efetue. Os treinadores não são mágicos. Não chegam e com um berro ou uma brinha de condom põem a equipa a trabalhar. É necessário que haja até tempo. Com os jogadores não são escolhidos por ele, não é? Exatamente, para o projeto dele, não é? Porque esse é outro lado, não é? Sim, eu acho que as direções, que também estamos numa fase de alteração do perfil dos presidentes, neste momento temos 2 ex-treinadores presidentes de 2 grandes clubes, poderão alterar essa realidade que não dignifica não só o treinador, mas prejudica de facto também a qualidade desportiva, a qualidade do próprio espetáculo, porque a alteração do projeto, a alteração sistemática de esquemas táticos, de sistemas táticos, em que um joga com 3 defesas, o outro vai jogar com 4 defesas, isso não é fácil. Só as pessoas que não têm consciência é que pensam que mudar de uma estrutura de 3 centrais para jogar em 4 em linha que é fácil, não é. Portanto, e há um período de hiato em que não há o rendimento que se quer. Eu construo um plantel para jogar com 3 centrais, por exemplo, tenho que ter pelo menos 5 centrais. Sim. Mas se eu jogar sempre com 2 centrais, eu se calhar posso ter só 4 centrais, não é? Ou até só 3 e um que seja polivalente. Portanto, é necessário que as pessoas tenham uma cultura desportiva, uma cultura de futebol, para que se saiba que há projetos. As chicotadas não se vai parar nunca com as chicotadas. Isto não é um problema de Portugal, é um problema de toda a Europa e de todo o mundo. Agora, penso que Portugal está a atingir patamares que são inconcebíveis. Ter 4 treinadores num ano... Inclusive, o último... para fazer, supostamente, 2 jogos. 2 jogos e uma liguilha, não é? 2 jogos. Não. Isso não me parece bem. Agora, estamos naquele dilema. Medidas restritivas em termos constitucionais, não podemos ir por esse caminho. O que temos que fazer é que a Associação Nacional de Treinadores tem que ser um emissor de pareceres, de informação. E por isso é que nós queremos criamos o Conselho Consultivo, que fazem parte dos campeões nacionais, que quiseram pertencer, os campeões nacionais, os selecionadores e outros critérios, como os ex-presidentes da associação, e também critérios nossos, e também aqueles que fizeram mais de 500 jogos na Liga. Temos uma série de treinadores, como todo mundo sabe, que fazem parte desse Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo que vai emitir parecer sobre isto. Por exemplo, e também criamos um conselho técnico. Esse conselho técnico vai ser especialistas sobre resultados das chicotadas psicológicas no ano 2024. E vamos dizer o que é que dados foi. Práticos. Dados práticos concretos, com uma análise profunda de especialistas, que é ratificado ou não pelo Conselho Consultivo, e depois vamos emitir essa opinião. Obviamente não temos o poder de dizer aos clubes que passem a ter essa opção. Mas cabe-nos o direito de informar para que tenhamos uma comunidade desportiva e uma família do futebol mais conscientes das atitudes que tomam. É nessa perspectiva. Educação, informação e
exercer o nosso magistério de influência. Temos que exercer esse magistério de influência. Permita-me perguntar, se o treinador não é também responsável por essa facilidade que existe no despedimento ou na demissão. Porque vemos muitas vezes os treinadores a dizerem se não estão satisfeitos, eu ponho-me no lugar à disposição. E muitas vezes assumem todos eles, não todos eles, mas assumem a responsabilidade do coletivo, né, da estrutura do projeto, assumem como se fosse deles e muitas vezes põem o lugar à disposição e vão-se embora, o que torna e facilita imenso a decisão dos presidentes, né? Que é, ok, ao fim de 5 jogos lá eles não apareceram, eu vou-me embora. Né? Se é isso que querem, eu vou-me embora. E, de certa forma, estão a permitir, não é? Que os presidentes tenham essa vida facilitada. Acha que, de certa forma, devia acabar ou é o outro lado do treinador, um treinador que é uma forma de estar diferente do profissional, do profissional treinador? Isso é uma questão extremamente complexa, não é? Sim. É complexa porque eu fui 40 anos treinador e sei que nos momentos difíceis nós temos que assumir, não é? E temos pressões exteriores e pressões interiores. As nossas pressões interiores é que ninguém interrompe um projeto profissional porque quer ou porque tem outro desidrato, outro objetivo. Quando tem outro objetivo, nomeadamente, por exemplo, o Rubem Amorim interrompeu porque teve um objetivo maior e está na sua consciência, abandonar ou não, e há um clausurado que disse que poderia, desde que fosse o Sporting, neste caso, compensado. Portanto, isso são estabelecidas regras contratuais. Agora, um treinador que é despedido porque tem maus resultados, enquanto que o Rubem Amorim saiu porque tinha bons resultados, é um drama. As pessoas não sentem, não pensam que o treinador que não é uma pessoa. Então o treinador é uma pessoa sensível, que recebe essas expressões exteriores dos mídia, que são extremamente agressivos em relação a isso, dos comentadores. Às vezes comentadores que são ex-jogadores e ex-treinadores que põem uma pressão como se eles não tivessem vivido essas situações. E eu também sou comentador e tenho algum respeito e normas deontológicas que não posso passar essas linhas vermelhas, porque sei que são momentos dramáticos para eles, para a família, para os amigos, e portanto muitas vezes não tenho a capacidade para aguentar essa pressão exterior e interior e ponho, como disse, esse lugar à disposição. Cada vez mais isso não tem acontecido. Os treinadores estão melhor preparados, têm consciência que há momentos bons, há momentos menos bons e que têm que viver com essas circunstâncias. Portanto, o trabalho, por exemplo, em relação aos cursos, a formação no domínio emotivo, não é? É cada vez mais importante. Um dia, vou-lhe contar uma história, um treinador, eu peguei num clube e apareceu um dirigente, o presidente pediu-me, o seu fulano tal gostava de ir ao banco. E ele foi ao banco. E passado, no final do jogo, disse, eu quero vir sempre ao banco, eu nunca senti sensações como senti aqui. Porque é de facto, o banco são sensações que só vividas, não há explicação. Nós vamos das 80 pulsações da 60 até quase 200 em momentos de crise, de desânimo, para a euforia. Veja o jogo agora do Inter-Barcelona, não é? O que é que um treinador passa naqueles momentos? Vai do inferno ao paraíso em 10 segundos, não é? É o treinador que está eliminado e no último minuto faz o 3-3 e vai para prolongamento e ganha. E são sensações que as pessoas não se apercebem do que é que o treinador vive. Isto é no jogo. Agora, quando há um período em que corre mal, como dizia o Vítor Oliveira, mais vale ser cão, não é? Porque é uma vida terrível. E por isso acho que essa consciência, essa capacidade de dominar as emoções que nos trespassa nesses momentos maus e bons, leva a que aconteça isso. E eu não defendo que o treinador ponha o seu lugar à disposição, pelo menos publicamente esteja à disposição da direção para arranjar as melhores soluções, mas que defenda os seus direitos laborais, obviamente. Dá a ideia quando o treinador diz, ok, eu vou-me embora, mas tenho que me pagar aquilo que tenho direito. E há muitos clubes aí que se calhar põem um travão quando percebem que têm que pagar, porque também há treinadores porque são... Eu não sei se são eticamente conscientes, não é? Das responsabilidades que têm, acham que têm por dever, ok, eu não estou a ajudar, eu vou-me embora. E põe o lugar à disposição sem a remuneração a que têm direito. E se calhar por aí
passa um pouco também a solução. Esta é a minha opinião, mas vamos avançar, até porque não temos tanto tempo assim. Há algum planeamento, alguma visão sobre a gestão já aí falou um pouco, não é? Da gestão de carreiras, incluindo a preparação para o pós-carreira, se bem que o treinador até tem uma carreira, muitas vezes treinam enquanto conseguem, não é? Mas há essa preocupação? Essa preocupação, vamos criar um observatório da transição de carreiras. Neste momento há inúmeras carreiras ligadas ao futebol. Não é só o treinador. É o treinador de guarda-redes. É o analista treinador, não é? Então, o diretor desportivo que deve ser um treinador, não é? Um diretor desportivo que dirige os treinadores e os jogadores. Se tiver um curso de formação de treinadores, obviamente estará muito mais capacitado. Vamos ter um observatório de análise das carreiras, das novas carreiras, porque isso é um problema que nos preocupa muito. Como eu disse, eu venho como treinador dos anos 80, um só assistente. Neste momento temos N assistentes que dominam várias áreas e que é extremamente importante. O próprio preparador físico, chamado preparador físico, eu não gosto que se chame preparador físico, mas é um treinador assistente que domina uma área. Isso tudo tem que ser regulamentado e tem que haver formações específicas para isso. Mas também no final de carreira, há outras situações em que podemos ter. O treinador enquanto conselheiro, o treinador enquanto mentor. O mentoring nos Estados Unidos é normal aparecer. Nós temos que evoluir também para essas situações. Eu sou um privilegiado. Comecei nos anos 80 e tive ao meu lado treinadores que eram o top 10 naquela altura, José Maria Pedroto, Fernando Mas, Manuel Oliveira, Mário Wilson, e aceitaram-me com 27 anos, aceitaram-me. E isto foi bom porque tenho essa noção de que não pode haver um corte geracional. Porque o conhecimento é baseado naquilo que os outros fizeram e foi aos ombros dele que nós fomos construindo esta carreira de treinadores. E também a afirmamos e a prestigiamos. Mas se não fossem estes cabocleiros, e para não ir ao Cândido Oliveira, que nos anos 50 se lutou para que houvesse no bilhete de identidade ao tempo, bilhete de identidade, a profissão de treinador de futebol, que não existia. Foram homens que se afirmaram e, portanto, não pode haver esse corte geracional. E quando se sente que nós teremos bagagem para outras atividades, então temos que preocupar-nos para criar novas carreiras, para que haja essa continuidade e não se desperdice o saber desses homens experientes. Acaba por hoje em dia haver uma certa dicotomia, né? Entre a velha guarda de treinadores, né? E aqueles que muitas que nunca, por exemplo, nunca jogaram futebol. Acredito que seja pelo visto que há espaço para todos e que há entendimento, porque hoje de vez em quando há pequenas picardias que não estão visíveis, mas que entre a velha guarda de treinadores que eu não quero aqui enunciar números, porque depois podem querer. Não basta. Não vale a pena personalizar, mas têm todo espaço, ou acredita que é responsabilidade de um treinador uma constante formação? Isso é fundamental. E por isso o treinador português tem que fazer cursos de formação durante a sua vida inteira, porque tem que se certificar. Se não tiver esses créditos para a UEFA e para o IPDJ, perde o direito à atividade profissional. Portanto, isto é uma constante. Até está regulamentado isso e é obrigatório. Que é das únicas profissões que, se não fizerem esses créditos, se não cumprir essas ações de formação, perde o direito ao trabalho. É das únicas profissões. Penso que se calhar até a única profissão. Concorda? E eu concordo e não concordo, porque é necessário que haja internamente o treinador ter essa necessidade e para as ações de formação, não para cumprir e para adquirir os créditos, mas para ter melhor formação noutros campos, que porventura o próprio curso não contempla, não é? Portanto, eu acho que é importante. Agora, não sei se os treinadores, sendo obrigados, se vão com a mesma vontade de aprender, não é? Ainda não refletem muito sobre isso, mas acho que isto é... Há uma coisa, desculpe interromper, há uma coisa que eu noto das conversas que tenho e dos treinadores que eu conheço, há também uma vontade muito grande deles partilharem os seus conhecimentos. E daí ensino imensos fóruns e podcasts onde eles partilham ideias, mas ao mesmo tempo não será também difícil que, por exemplo, o Rui Borges, Bruno Lage,
Para dar aqui 2 exemplos, né, de treinadores que estão constantemente a competir, depois não terem essa capacidade de estar presente nessas formações, ou isso já está precavido? Não, isso está precavido, nomeadamente quando nós fazemos o fórum que é feito anualmente pela Associação Nacional de Treinadores. O último foi em maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, acho eu, em Matosinhos, que é a cidade europeia de desporto, e reunimos 1.700 treinadores, em que estiveram alguns que têm mais experiência internacional, para contarem as suas, aquilo que pensam sobre as várias vertentes de análise do futebol. E se formos ver e contabilizarmos as ações de formação que se fazem por este país, são milhares e milhares de horas. Portanto, há essa capacidade de partilha. A partilha, hoje o saber está à distância de um clique, não é? Exercícios para a pressão alta, milhares de exercícios. O problema não está no saber, o problema está no saber ser, no saber estar e no saber transmitir. A aplicabilidade. Não é? E isso é que os treinadores com maior experiência são capazes de transmitir àqueles que têm menos experiência. E depois também depende da circunstância. Em que circunstância é que eu exerço? No Benfica, Porto Sporting, no Braga, no Guimarães, Vitória, que tem todas as condições, ou num clube distrital que tem pouquíssimas condições, tem 24 jogadores, tem 10 bolas, por exemplo, e que treinam em meio campo, e na formação como é que se faz. Temos que saber, se queremos evoluir, temos que ser cada vez mais específicos ao contexto. E há vários contextos. Normalmente, quando se fala muito do treinador português, fala-se naquele que está a disputar a primeira Liga e algumas vezes a segunda. Mas o contexto real destes 15 mil treinadores está em escalões secundários e em escalões de formação. Em que são tudo. E que são tudo. Muitas vezes enfermeiros, massagistas, fisioterapeutas, pais, mães. Não é? E essa capacidade tem que ser transmitida não só nos cursos, na nossa carreira de formação, mas também nessas ações de reciclagem. Por isso vamos estar muito atentos para a diversificação dessas ações de reciclagem, de formação. Sim. Para abordar outros temas específicos em relação a extratos profissionais que são díspares e que são muito diferenciados em relação ao seu trabalho. Uma pergunta delicada, e não querendo ser eu controverso com a pergunta que lhe vou fazer, até porque não, mas é algo interessante. Faz sentido Portugal, que tem dos melhores treinadores do mundo, e não queremos ser, se calhar, da minha parte, fazer que somos os melhores do mundo, mas somos dos melhores. Temos dos melhores treinadores do mundo. Faz sentido ter um treinador espanhol na Seleção Nacional? Para mim não faz. Sim, direto. E agora também posso ser polémico, obviamente, porque não faz, porque não que estivesse vedado, mas todos nós sabemos que há um leque de treinadores portugueses que poderiam assumir essa função. E assumem a função com vantagens em relação a um treinador estrangeiro. Conhece o jogador português, conhecem as nossas idiosincrasias enquanto povo, enquanto entusiasta de futebol, conhece os nossos treinadores, pode ter um maior contacto com os treinadores que partilham, que trabalham com esses jogadores. Acho que, de preferência, não que seja isto um pensamento de exclusividade, mas de preferência sempre treinadores portugueses. Sempre. Porque nós temos uma oferta até excessiva em relação à procura de treinadores de excelência. Nós temos extraordinários treinadores. Eu conheço muitos treinadores da segunda divisão, da segunda liga, que são extraordinários em termos do saber fazer, do conhecimento, da organização. É preciso dar oportunidade. E em relação aos treinadores de primeiro nível, nós dois podemos anunciar 2 dezenas de treinadores portugueses que têm sucesso no exterior, e por que não convidá-los para cá? E depois também há uma questão económica, não é? Os milhões que se pagam a um treinador estrangeiro normalmente vão para esse país. E nós também temos que ver essa perspectiva económica. Esse dinheiro passaria a ser localizado em Portugal. E é uma coisa que os nossos governantes não pensam, é que a AICEP, nós queremos fazer na promoção do treinador português no estrangeiro, protocolos com a AICEP que promove o produto português no estrangeiro. O grande produto português são os treinadores. Vamos falar no número que toda a gente conhece. O Cristiano Ronaldo, 200 milhões de euros por ano. Quantas empresas não têm essa capacidade, essa faturação de 200 milhões de euros?
E muitas vezes a ICEP gasta dinheiro e bem em feiras de promoção dos nossos artigos que não têm um retorno tão grande como tem o Cristiano Ronaldo, só o Cristiano Ronaldo. Mas nós temos 300 treinadores portugueses lá fora. Falamos muitas vezes só daqueles que estão em grandes clubes, mas estão espalhados por todo o mundo em escalões secundários, em escalões de formação. E são milhares de milhões que vêm para Portugal. E não se vê essa vertente económica. Se nós só formos ver quanto ganham os treinadores portugueses que estão nas primeiras ligas dos vários países da Europa e no Brasil, isso representa um retorno financeiro para Portugal em remessas de milhares de milhões. E nós não estamos a olhar para isso. Portanto, é um dos grandes produtos, é o treinador português. Uma das grandes marcas da afirmação de Portugal é o treinador português, não só para o prestígio, mas porque também traz milhares de milhões. E nós falamos de uma empresa X que traz 30 milhões para Portugal, é um feito. Isso traz o Cristiano Ronaldo só num ano, traz 200 milhões, não é? Para não falar, como já lhe disse, nos outros todos, que são 300 treinadores e não sei quantos jogadores que estão por esse mundo, que trazem milhares de milhões para Portugal. Quais são os treinadores que mais têm dignificado Portugal lá fora? Todos aqueles que estão lá fora têm o conhecimento de que dignificam. Podem não ter resultados, mas eu realcei há pouco, no começo desta nossa conversa, a nossa capacidade de adaptabilidade às circunstâncias. Eu conheço por experiência, treinei 15 anos lá fora, o treinador anglo-saxónico pensa no treino. Tudo que é adjacente ao treino não pensa. Está fora, treino, fala, apita, acabou, pega no carro, vai embora e os jogadores não contam. Os nossos treinadores portugueses, para além da sua capacidade técnica, têm essa capacidade de transformação do próprio clube. Em condições de balneoterapia, condições para os jogadores, de balneários, de informação, de logística. Nós transmitimos todo esse conhecimento para esses clubes e afirmam-se. E não somos sectários em relação à adaptabilidade à cultura, à religião desses países. Nós respeitamos essa religião. Não nos aculturamos de uma forma radical e passamos a professar essas religiões, mas adaptamos, respeitamos. E isso é uma marca inequívoca do treinador português. E isso muitas vezes marca muito mais do que o próprio sucesso. O respeito pela cultura, pelas tradições do clube, pelo país. E isso não tenho exemplo nenhum, conheço dezenas de treinadores que estiveram lá fora e que estão ainda. Isso não há uma única razão de queixa de um treinador que seja racista, de um treinador que fez com que o clube não evoluísse nas suas infraestruturas e, obviamente, quando evolui nas suas infraestruturas, logística e organização, determina que os resultados estarão mais perto. E isso o treinador português tem sido um expoente máximo da afirmação do povo português. Uma última questão, estamos já a ficar sem tempo, o programa hoje é um pouco mais curto. Pergunto-lhe se de alguma forma perspectiva também aglutinar mais mulheres para treinador, até porque o futebol feminino está a crescer. Já temos várias treinadoras. Qual é o olhar para o futebol feminino no nível do treino? Há esse plano? Claro que há. Eu tenho essa experiência. Eu fui um dos fundadores da Associação Nacional de Treinadores que apareceu na junção de dois sindicatos, o Simbol e o STF, né? Começámos nos anos em 84 e só se concretizou 2 anos depois. Só havia treinadores. E por isso a Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Só futebol. Não havia futsal. Havia o futebol de salão, ainda não como modalidade agregada, não havia o futebol de praia, já havia o futebol feminino, assim, algumas equipas que tinham, mas não havia com essa pujança. Portanto, nós temos na nossa lista, tanto da direção como nos outros órgãos sociais, representantes do futebol feminino, representantes do futebol de praia pela primeira vez e, obviamente, do futsal, que é pujantíssimo e teve um período de evolução e de crescimento nos últimos anos, que é uma realidade incontornável dessa própria evolução. O futebol de praia é também importante. Nós somos campeões do mundo de futebol de praia, de futsal e campeões da Europa de futebol de 11. Temos os melhores jogadores do mundo, temos os melhores treinadores do mundo, temos os agentes melhores do mundo. Portanto, nós queremos fazer parte desta família do futebol, valorizando e, obviamente, exponencializando aquilo que nós achamos que é importante no critério da igualdade. Esta igualdade de género para nós é importante, sabendo que hoje ainda não tem a preponderância que tem o futsal ou até o próprio
Acho que o futebol de praia tem menos do que o futebol feminino, mas obviamente nessas vertentes nós temos perfeitamente abertos, inclusivos, porque a família do futebol não é só os treinadores do futebol de 11, eles foram os precursores das várias modalidades que se tem, e como eu fui bem acolhido, toda a gente tem que ser bem acolhido, porque estamos a defender pelo futebol, pelas várias modalidades do futebol, a prática desportiva. E nós, como país, estamos extremamente deficitários em termos da prática desportiva, em termos gerais. E sendo o futebol a modalidade que mais praticantes tem, estamos a contribuir também para o bem-estar das pessoas, o bem-estar, a saúde emocional, a saúde física, e isso para nós também é uma das tarefas. Não podemos estar a olhar só para o futebol, estamos a olhar para o país, porque também somos profissionais do exercício físico, e, portanto, também somos promotores da própria saúde e bem-estar das pessoas. Porque o futebol não é só o futebol da primeira e segunda liga, há os amadores, há as distritais, há a formação, há o desporto de lazer, e nós temos de ter uma palavra sobre isto na dignificação do nosso treinador enquanto agente importantíssimo de transformação da nossa sociedade. Professor, Mister, muito obrigado por este tempo. Desejo a maior sorte nos seus projetos, e fica aqui já o convite para, numa outra oportunidade, de virmos conversar não só do panorama dos treinadores, mas também da sua carreira, que tem uma das nossas histórias. Uma carreira fantástica, nomeadamente lá fora, e tem histórias para contar que são. Eu já tive a oportunidade de ler algumas e de ouvir algumas que são fantásticas. Ora, fica aqui também o meu agradecimento por ter estado aqui connosco ao longo destes 45 minutos. O programa hoje um pouco mais curto, mas também de muito valor, uma bela conversa. Nós voltamos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.